Muito bom. A gente está com a Meire Martins, é minha amiga pessoal, residente nos Estados Unidos há 21 anos, tá? Ela está trazendo a realidade americana e a gente vai entrar agora na pauta política de cabeça, porque, para quem não sabe, o Bolsonaro ele foi indiciado ontem pela Polícia Federal por denúncias, né, de ter armado um plano de assassinato de Geraldo Alckmin, de Lula, também de Alexandre de Moraes, e estão investigando se talvez Flávio Dino, que não era ninguém ali naquela ocasião, né, também pudesse estar envolvido. A Rede Globo de televisão trouxe com precisão, né, falando que o Joca, na delação ali do Kid Preto, que é onde eles estão falando que chama o plano, Kids Pretos, o Joca era o Alckmin, depois falou que o Joca poderia ser também o Flávio Dino e que o Jeca seria o Alexandre de Moraes. Trouxe isso como uma coisa exata, e de repente começou a mudar, falando que o Jeca, de repente, pode ser o Flávio Dino. Então, o que é muito triste de se ver aqui, Meire, é os meios de comunicação convencionais mostrando de fato uma coisa que antigamente a gente via adesivos do pessoal da Universal, da Igreja Universal, que eram muito fãs da Rede Record, e colocava lá Globo, eu era cego e não via, né, que a Globo realmente tentou manipular a opinião pública em relação a favorecer o governo simplesmente por patrocínio. A gente viu a Globo sofrer muito na gestão do Bolsonaro porque ele cortou a verba, né, para cultura, a verba para emissoras de televisão e deixou elas caminharem com as próprias pernas. Como a Rede Globo era uma das que mais recebia esse incentivo, a Globo até hoje ela tem muito receio da volta do Bolsonaro. Aí nos Estados Unidos aconteceu alguma coisa parecida, o sistema político também patrocina canais de televisão aí, principalmente canais de jornalismo, ou nessa parte aí vocês estão melhores que a gente? Porque aqui a gente está muito dependente desse tipo de trabalho que eu resolvi fazer aqui no YouTube. Um jornalismo independente, que não tem custo de governo, não tem nada. A gente pede aqui a audiência para ser patrona do canal, faz a doação por Pix, a gente mantém a estrutura com isso, e assim a gente consegue manter um jornalismo isento, sem nenhum viés interesseiro por dinheiro. Aí como que funcionam os meios de comunicação em relação à política? Olha, durante a campanha, o que eu vi foram programas de TV e artistas, né, pessoas famosas, que se ele era assim, do partido eu ia falar Bolsonaro e Lula, estava falando deles, se ele era do partido do Trump, eles tinham uma conversa que incentivava o Trump a falar disso. Se não, com a Kamala, outros canais falavam com ela. Então, você já via, pelas perguntas, a maneira, né? Igual, a gente tem uma pessoa aqui muito influente, que é o Dr. Phil, que ele entrevistou, eu não sei se tem esse programa traduzido no Brasil, né? Ele é um psicólogo e ele é fantástico, ele faz um programa anos na televisão. E o Dr. Phil, ele entrevistou o Trump como psicólogo. Foi, assim, um programa super interessante e você já via a intenção dele de que o Trump, né, seria a melhor opção. Então, em outro momento, alguém famoso entrevistava a Kamala. Então, assim, é um meio a meio. Eu não vejo, assim, muito canal de televisão para responder essa pergunta, mas eu vi algumas coisas e o que eu vi foi isso. Mas não existe assim um asco da população falando, ó, tal canal só fala mal do Trump, tal canal só fala bem do Biden. Não tem. Eles falam bastante do Trump, porque o Trump é uma pessoa que fala o que ele pensa e ele faz. O Trump não tem medo. E ele também pode financiar as coisas dele, né? E isso ajuda bastante. Entendeu? Quem financiou a campanha dele foi o Musk, né? E eles estão ali de mãos dadas. Então, são dois. Quando eu vejo dois empresários no nível que eles chegaram, eu acredito que eles são bons administradores. Sim. Entende? Então, quando você consegue levar a sua vida, se você consegue aquela coisa, se você organiza bem sua casa, se você cuida da sua vida bem, então você tem condição de cuidar de um país. Então, é a mesma visão que eu tenho para eles, né? Eles conseguem fazer a economia rodar, eles conseguem fazer a empresa deles funcionar muito bem. Tem muitas críticas e erros, mas eu não acompanho esse ponto, assim. Eu não sei se tem um canal que fala mais de um do que do outro. Qual que é o principal canal de notícias de vocês aí? É a CNN? A gente tem CNN, a Fox News, que é bem falada, né?
Aqui em Connecticut, a gente tem o de Connecticut, cada estado tem sua rede, mas o Fox e o CNN são duas redes que são bem... fala bastante política aqui. Tem um canal que nem a Globo aí, que tem entretenimento, tem algum filminho, novelinha, também fala de notícia ou não? Tem vários. É que aí no Brasil vocês são mais assim, né? Tem 5 canais que são mais divulgados. Aqui a rede de canais é muito, muito grande. Eu não consigo falar para vocês quais canais são mais. A maioria das pessoas tem assinatura, é comum. Eu nunca nem assisti televisão. Como que fala? Comum sem canal ser aberto. Canal canal aberto. Não sei os canais assim que são abertos, mas tem muito canal, Thiago, é difícil de falar. Mas isso tem de tudo, todas as opções. Isso é uma crise muito grande que tem acontecido aqui, porque o Brasil, ele não tinha muitos canais, ele era só TV fechada, meu pai tinha videolocadora, né? A gente fez a nossa vida comercial por justamente essa restrição, tinha meia dúzia de canais, eu lembro do meu pai fazendo as propagandas no final de semana, ele escrevia nos cartazes assim, colocava lá na padaria, fuja do Gugu e do Faustão, seu filme está aqui na Show Video, né? Então era fácil, a nossa concorrência era moleza. Aí quando entrou a TV a cabo, sim, já começou a ampliar, aí vieram os canais internacionais, canal de desenho para molecada, né? Aí acabou com o show da Xuxa, acabou com a Angélica também, porque ninguém queria mais. A gente, quando era criança aqui, a Meri lembra, para a gente assistir um desenho, a gente tinha que esperar o SBT passar a Pantera Cor-de-Rosa, né? Quando passava a Pantera Cor-de-Rosa às 6 horas da tarde, nossa, era o auge, porque, cara, tem um desenho 6 horas da tarde. Hoje tem desenho 24 horas, né? A vida ficou fácil. Você me perguntou, interessante, você me perguntou isso sobre a televisão, e eu não vejo mais as pessoas em televisão, não sei como que está aí, elas não assistem. Existe um público que penso que as pessoas de mais idade ainda assistem televisão, mas uma grande maioria já não vê canais, tudo é aplicativo, tudo é pago. Então, a Disney Plus, Disney não sei o quê, você paga, você assiste aquilo que você quer. Então, né, mudou muito essa perspectiva. Então, talvez eu não saiba mais por causa disso, porque há muito tempo que a gente não acessa canais, né? Você vai direto na sua notícia no YouTube, em qualquer lugar. E é isso justamente o que está incomodando a Rede Globo, porque ela não está entendendo que a culpa não é dela pela perda da audiência. A culpa é dessa abertura. O meu filho também não assiste. Né, o meu filho estava com um box lá de TV no quarto dele, ele falou, pai, pode tirar. Ele está hoje com o Xbox Series S e ele usa pelo Xbox, ele assiste o YouTube. Ele não precisa de nenhum canal de TV. Sim. Ele assiste exatamente aquilo pontualmente. Diferente da gente que ficava esperando o jornal para ver a previsão do tempo, para ver os gols da rodada. Né? A gente ainda tem esse hábito. Eu quero assistir e esperar a televisão me mostrar o que ela quer. E a geração de hoje, assim como a Meri está trazendo, que a americana também já vai direto ao ponto. Eu quero ver a receita do bolo de chocolate. Pum, não quero esperar a Ana Maria Braga passar o pensamento do dia para vir a receita no final. E a Rede Globo está cada vez mais revoltada com isso. Juntamente com a Rede Globo, a esquerda também está revoltada, porque o YouTube virou um reduto. Na verdade, eu acho que virou um refúgio da direita, porque foi tão oprimida pelos meios de comunicação devido à quantidade de anos que o PT governou. Ficou Lula 1, Lula 2, depois Dilma 1, Dilma 1,5, 2,5, que foi o impeachment ali, né? E aí depois agora volta o Lula. Então, as redes sociais foram mais para a direita naturalmente por conta disso. Na mídia convencional, o jornalista ali era mais esquerdista, né? Ele tinha se formado na USP, achou que o sistema favoreceu ele nesse sentido, não via que ele ter entrado na USP era um mérito dele, e acabou começando a puxar mais sardinha da esquerda, e isso é um grande conflito. Eu digo que a gente não está em crise na democracia. Muita gente fala de fraude nas urnas, eu não acredito nisso. Prova disso é a eleição do Trump nos Estados Unidos, é a eleição municipal aqui, que foi dominada pela centro-direita. Eu acredito sim em coisas que aconteceram, que nem o Moraes, ele mexeu na Constituição num prazo fora da eleição, ele poderia ter mexido como presidente do TSE, ele alterou uma Constituição eleitoral fora do prazo, ele tinha até maio para fazer aquilo e fez em outubro. Então, por isso que falam, teve fraude na eleição de 2022, mas não na urna, né? Ninguém manipulou aquilo ali. Foi simplesmente uma mudança na regra. Então, você tem um prazo para fazer uma mudança e ele, como presidente do TSE, rasgou esse prazo e fez uma mudança nas vésperas da eleição, acho que dia 5 de outubro. Então, até aí a gente tem esse problema. E com esse conflito da esquerda ver que a direita está dominando
e que a Globo vê que o YouTube, tomado pela direita, também está acabando com ela, fica um interesse mútuo para a Rede Globo se aliar a esse governo atual contra a possibilidade da volta do Bolsonaro. Eu trouxe aqui um vídeo para contextualizar para a Meire o que está acontecendo. Eu não sei se ela estava no Brasil na época do Janot. O cenário político para a gente é uma novidade também, eu não sou nenhum especialista político, não engano ninguém aqui. Eu era do jornalismo esportivo e comecei a me encantar com o mundo político em 2016 e desde então deixei o esporte de lado e comecei a estudar mais a política. Então eu sempre gosto de trazer contextualizações e esse aqui é um grande jurista que eu sempre uso como fonte, que é o Thiago Pavinato. Já tive a honra de dividir tela com ele e ele faz parte de uma comunicação nova, de uma emissora completamente inovadora, que é a Revista Oeste, que está no YouTube, não é um canal de TV convencional, portanto não tem incentivo do governo e, portanto, as opiniões aqui valem muito para a gente poder contextualizar. E ele traz exatamente o que está acontecendo nesse momento na vida do Bolsonaro, se é legal ou ilegal. Vou passar para a Meire poder ficar por dentro da situação, e a gente vem comentando, porque parece muito com o que tentaram fazer com o Donald Trump, e ela vai me explicar na sequência o que tentaram fazer, que queriam prender também o Donald Trump. Fala, Pavinato, o que está acontecendo aí? Antes do Aras era o Janot, era o PGR da Lava Jato. O Janot, lembra que o Reinaldo Azevedo finado chamava o Janot de vovó Mafalda? Ele chamava o Janot de vovó Mafalda no Pingo nos Is, e aí falava assim, agora vamos falar da vovó Mafalda. Aí tocava tumbracatumba, tumbatá, tumbracatumbatá. E o Janot reapareceu, né, na discussão dessa polêmica toda do golpe para matar, o plano, o rascunho da minuta do plano de tentativa de golpe para matar. Olha, uma coisa rebuscada. O Lula, o Alckmin e o Alexandre de Moraes. O Janot, ele acabou reaparecendo nessa discussão toda. Aliás, muito bem lembrado. Muito bem lembrado. Eu gostaria de ter lembrado isso, mas a minha memória falhou, mas o ex-presidente Jair Bolsonaro lembrou-se. Depois da operação da Polícia Federal, que revelou um suposto rascunho de minuta de plano de militares para matar Lula, Alckmin e Alexandre de Moraes, Jair Bolsonaro relembrou a confissão do ex-procurador-geral da República, o PGR, Rodrigo Janot, de que queria matar o ministro Gilmar Mendes do Supremo Tribunal Federal. Ontem, segundo informação do portal Metrópolis, Bolsonaro enviou aos seus contatos no WhatsApp um print de uma notícia de que Janot tinha revelado em seu livro de memórias, que é muito ruim, diga-se de passagem, que chegou a ir armado à sede do STF em Brasília com a intenção de atirar a queima-roupa em Gilmar Mendes. Na obra em questão, o ex-PGR confessou que em 2017 planejou matar o magistrado no plenário do STF e suicidar-se logo na sequência. Além disso, vale lembrar, ao lado disso, meus senhores, vale lembrar também o seguinte, que em março de 2021, não tão distante assim, o jornalista Mário Sérgio Conte, que é colunista do jornal Folha de São Paulo, chegou a propor um golpe militar para derrubar Jair Bolsonaro, citando como exemplo a Operação Valquíria de 1944, que quis assassinar Adolf Hitler. E aí? Não seria um golpe de Estado também? Não deveria ter essa pirocotecnia que estão fazendo, professor Suano? Com certeza, Pavinato. E aí eu vou, primeiro, meus cumprimentos a ti, cumprimentos a todos à mesa e a todos que nos acompanham. Vamos primeiro colocar alguns pontos que são essenciais. Você ontem deu uma aula e explicou toda a situação e o aspecto jurídico. Isso aí já é mais do que suficiente para não se discutir mais juridicamente, até mesmo dizer, o planejamento por si só não significa ser enquadrado como crime. É preciso ter a execução. Ponto. Esse é o primeiro ponto. Agora, e lembrando também, porque o Gilmar Mendes ele fez um jogo de palavras, isso não pode, o Gilmar Mendes, para dizer que não foi ato preparatório, isso é mais que mera conjectura.
ato preparatório, de fato, é mais que mera conjectura. Conjectura é reserva mental, é bate-papo. O ato preparatório é qualquer ato para o crime. E esse ato, se houve um crime nesse ato, os crimes foram de violação de intimidade, vida privada e também perseguição. E não no caso como está sendo dado, que é um golpe de Estado. Mas aqui no Brasil, qualquer reflexão... Nós vivemos o Minority Report, ou seja, você é condenado pelo crime que você vai cometer no futuro, pelo simples fato de existir um aparelho que consegue entrar na mente das pessoas e antecipar aquilo que eles vão fazer. Você lembra o final do filme, professor? Eu não lembro o final do filme, mas a mulher que responde, ela não tem um fio de cabelo na cabeça. É verdade. Você não vê que o Tom Cruise vai lá e encontra com ela? É isso mesmo. Mas é verdade, gente. Mas é a situação que nós vivemos exatamente essa ficção científica. Agora, tem alguns pontos que devem ser colocados. Eu vi a manifestação Janot de que não existe nenhuma relação. Claro que existe, a estrutura lógica é a mesma. Ele é muito bom. O Pavinato é um cara muito espirituoso, né? Obviamente, ele associou a vilã do Minority Report, que é o filme do Tom Cruise, que a Mary deve ter visto, ou pelo menos chegou até ela, né? A Existência é um filme que lembra muito o que está tentando acontecer, o que estão tentando fazer com o Bolsonaro. Só para contextualizar, Mary, eles pegaram o ajudante de ordens do Bolsonaro, que é o Mauro Cid, era um militar, é o casca de bala, como diria aqui na música de forró que fizeram aqui, né, era grudado no Bolsonaro, teve aquele caso das joias, que repercutiu aí internacionalmente com certeza, e eles ficam tentando atribuir crimes ao Bolsonaro. Então eles tentaram atribuir crime ao Bolsonaro a reunião que ele fez com os generais, porque segundo eles era inconstitucional aquela reunião, depois ele tentou se refugiar no consulado da Hungria, então ele poderia estar tentando ficar ali dentro, trancado o resto da vida para se proteger do governo, e agora esse plano para tentar matar, né, muito grave isso, um plano para tentar matar o presidente, o vice, o ministro do STF, ou seja, todos que estão envolvidos em não querer o Bolsonaro mais elegível. Porque quem vai julgar esse crime de planejamento é justamente o Alexandre de Moraes. Então é uma coisa muito maluca. É como se você fosse ameaçada de morte e aí você é a juíza do teu caso. Tem até um monte de memes, né, funcionando como o Alexandre de Moraes. Oi, senhor Alexandre, qual que é a sua reclamação? Me ameaçaram de morte. Então, senhor Alexandre, vamos julgar aqui quem ameaçou o senhor de golpe. Todo mundo... O próprio Alexandre julgando o crime que foi imputado ali contra ele. Então, partindo do princípio que o planejamento existiu, vamos colocar que o planejamento existiu, que está sendo apurado pela Polícia Federal, e indiciaram ontem o Bolsonaro. Então, partindo do princípio que o planejamento existiu, a Constituição brasileira, ela não prevê, como o Pavinato falou ali, uma condenação por nenhum crime planejado, e sim crimes executados. E aí eu te pergunto, qual era o crime do Trump aí nos Estados Unidos que eles queriam colocar ele na prisão? Foi uma questão de prostituição, se eu não me engano, não é? Então, ele teve várias denúncias, várias situações assim, criminais que colocaram o processo em cima dele e ele respondeu todos os processos, mas eu penso que 4 deles, teve 4 batalhas judiciais assim, bem complicadas, mas agora... É um território desconhecido para a gente agora, porque ele voltou para a presidência, é o cargo mais alto dos Estados Unidos. O que eles vão fazer com esses processos, eles não terminaram, né? Mas eu não sei, não sei te falar ainda o que vai ser, né? É desconhecido, é a primeira vez que uma pessoa assim, com histórico criminoso está na presidência. Criminoso até que se prove, é claro, né? Ainda não aconteceu. Criminoso porque a prostituição é considerado crime, é isso? Eu acho que em todo lugar, não? Depende. Foi a maior condenação dele, né? Foi, Poderia levar ele para a cadeia. Sim. E o que foi? Ele contratou uma prostituta? Eu não sei. Aí eu já não sei. Eu não sei o que aconteceu no caso, né? Eu sei que ele foram vários casos, são vários casos assim que ele está respondendo, mas eu não sei os casos dele. Eu vou trazer depois o que é a condenação. Mas eu lembro assistir, porque eu não sei exato. Eu sei que ele está respondendo por vários crimes. E tem alguma coisa também sobre alguma coisa das empresas financeiras. Então, eles tentam pegar de tudo que eles podem, jogar no ventilador e espalhar o que eles podem. Eu penso assim. Né? Aí o que eu vejo, né? Eu vejo que é uma vontade muito grande
de um senhor chamado Luiz Inácio, em ver o Bolsonaro preso, assim como ele também gostaria de ver o Sérgio Moro preso, por uma questão pessoal, talvez não para justificar os crimes que ele cometeu aqui, porque quando você fala, o Bolsonaro cometeu um crime, ele participou de um plano para matar o Alckmin, ok, mas ele desviou algum dinheiro público para comprar algum bem pessoal? Tem prova disso? Eu ousei falar, a gente chegou até a um hacker, esses dias que apareceu lá da Sérvia, brasileiro, Patrick, e ele achou meu telefone mesmo, porque ele é um hacker, né? Eu estava entrevistando o pessoal para descobrir a questão do Adélio Bispo e tal, e esse hacker falou que tinha rastreado o Adélio Bispo em junho, e o Adélio Bispo só apareceu para a mídia em setembro, quando ele enfiou a faca na barriga do Bolsonaro. Então era muito intrigante um hacker que investigou um cara que não era conhecido e depois tentou matar o presidente. Depois falaram que, na verdade, ele conseguiu puxar uma conta retroativa dele em julho, mas foi em novembro. Então, esse hacker, né, foi descredibilizado aqui, e até que ele apareça aqui no canal, ele pode se defender, mas ele fugiu de uma live comigo aqui. E quando esse hacker me ligou, ele achou que eu ia ficar com medo, não ia atender ele nem nada, eu atendi, conversei, e nessa conversa eu falei, você hackeou o Bolsonaro? Eu hackeei. Assim, ó, e você achou algum podre do Bolsonaro? Não. Ou seja, um cara que não tem interesse nenhum em falar bem ou mal do Bolsonaro. Hackeou o Bolsonaro, certo? Sem o Bolsonaro saber, óbvio, ninguém hackeia, ninguém sabe, ó, vou te hackear, hein? E não achou nenhum podre do cara e querem colocar na cadeia. Diferentemente do presidente atual, que teve um triplex, que teve um sítio em Atibaia e que teve uma série de outras denúncias na ocupante do cargo que ele indicou, que era Dilma Rousseff, que foi empichada por improbidade administrativa. E foi condenado e preso também, né, Thiago? Condenado e preso. Então, por ele ter sido condenado e preso, Meire, ele tem, vou usar uma palavra chula aqui, um tesão em ver o Bolsonaro preso também. Porque aí ele vai poder falar assim, tá vendo, companheiro? No Brasil, todo mundo que desocupa o cargo de presidente acaba indo pra cadeia. É isso eu acho que ele quer. E aí, para isso, ele usa o Moraes, que obviamente ajudou ele na eleição. Sim. Ele usa esses tipos de coisa que o Mauro Cid já falou até na Veja, que ele está sendo forçado a falar coisas que ele não sabe para poder gerar prova contra o Bolsonaro, porque o Cid está preso, fazendo uma delação premiada. E aí a gente vê essa sujeira toda, e eu sou muito grato nesse momento aqui, por não estar contratado de uma editora Abril, de uma revista Veja, de um UOL, de um Terra. E tem gente que fala assim, o Thiago é jornalista desempregado. Com muito orgulho, eu tenho minhas empresas, eu não preciso do jornalismo para fazer dinheiro. Obviamente, eu não preciso manipular a cabeça de ninguém em prol desse jornalismo sujo que eu estou vendo. Então, eu fico muito feliz de ter essa isenção nesse momento, porque, como eu falei, o jornalismo está em crise. O jornalismo está enviesado. E o povo não quer saber a notícia para quem gosta do Bolsonaro ou a notícia para quem gosta do Lula, e sim a verdade da notícia. E a verdade da notícia é que não há crime praticado pelo Bolsonaro nesse momento para condená-lo. Queria saber se a Meire concorda. Eu penso que não há mesmo, não, se eles não têm como provar. Inclusive, aqui nos Estados Unidos, eu sei que o Bolsonaro foi chamado para inauguração. Não pode ir, o passaporte está preso. Pois é. E aí ele foi convidado, eu sei que o filho dele está aqui, né? E acho que ele é amigo do Musk or something like, alguma coisa assim. E eu penso que eles deveriam deixar o Bolsonaro vir para não acarretar nada de pior para o Brasil. Existe uma relação dos Estados Unidos muito grande com o Brasil e pode afetar algumas coisas no futuro. Então, eu penso que poderia parar com isso, já que por tanto tempo já se investigando tanta coisa, eles não conseguiram fazer essa condenação, né? Muitas pessoas a favor do Bolsonaro de qualquer forma, então eles poderiam liberar e pensar no povo brasileiro e pensar no melhor para o Brasil e não no melhor para o seu estômago, para a sua barriga. Entendeu? Eles poderiam pensar de forma diferente. É desnecessário isso, na minha opinião. Aqui no Brasil, Meire, a gente vê o enfraquecimento da esquerda muito latente e muito nítido. Aí nos Estados Unidos a gente vê uma alternância muito grande. Uma hora entra o Obama, depois vem o Trump, depois volta o Biden, agora foi o Trump. Você vê esse movimento da volta do Trump
como uma consolidação para que acabe essa alternância esquerda-direita, ou você acha que é só um grito de revolta que aconteceu e colocou ele ali, aí pode ter reeleição? Ele já foi 2 vezes, ele não pode mais. Depois dessa aqui... Não pode mais. Não, só vai ser até aqui. Tá. E aí você vê, então, uma questão de que o povo quer permanecer à direita ou pode ser que volte à esquerda? Esses 4 anos é que vai dizer, com o melhoramento de tudo que ele quer fazer para o país. Né? Então, ele, assim, na campanha, ele colocou vários objetivos no qual ele vai trabalhar. Por exemplo, uma delas, que é interessante para o país crescer, ele vai aumentar as taxas dos produtos que vêm de fora, porque ele quer fortalecer as empresas, as coisas que funcionam dentro dos Estados Unidos. Entendeu? Então, as pessoas vão parar de comprar lá fora, parar de comprar da onde vende super barato, para poder adquirir os produtos daqui. E eu penso que isso é funcional. A gente precisa continuar o país, né? Baixar as taxas. Então, economicamente, o país vai ter uma melhora. Eu não sei se é todos que tá. Eu penso que o pessoal da esquerda é uma menor parte. Eles têm um apoio, mas eles são a menor parte. Tanto que no Congresso, o Senado e tudo é republicano. Né? Então, assim, a luta não vai ser fácil. Existe uma situação, assim, parecida com o Brasil nesse caso. Então, eu não sei se eles voltam. Eu gosto mais do lado conservador. Né? Eu prezo mais pelo lado conservador. É mais fácil de lidar com isso. Durante esse período dos 4 anos, nós tivemos, por exemplo, liberação da maconha. Então, em todos os Estados Unidos, você tem casa vendendo, e é prejudicial, não precisa nem falar. Não é. Aí tem um limite? Não tem um limite. Está liberado, quiser vender 1 quilão, vende. É liberado, você compra, né? Você vai em qualquer lugar desses aí, você compra. E isso foi prejudicial, né? Então, assim, a questão do aborto, muitos temas polêmicos, extremamente polêmicos. Mas, assim, se você vê o que é saudável, o que é normal, o que é família, isso do lado conservador, o Trump vai tentar trazer de volta certos valores. Nós tivemos um problema também que, gente, isso é totalmente inaceitável, que é a pessoa ter um limite para roubar. Então, em São Francisco, por exemplo, eles têm um limite, até eu não sei o número do X, vou dizer assim, se você roubar até $500, $500, você não sofre nada. Mas eu que trabalhei, que ganhei os $500, como que vai ser? Então, eles começaram, está acontecendo uma coisa aqui, Thiago, que nunca aconteceu antes. Eu fiquei, assim, passada quando eu vi a primeira vez em Canérica, numa região, né? Canérica tem vários estados ótimos, cidades ótimas de morar, algumas cidades mais simples. E eles tinham colocado as bolsas na prateleiras e elas estavam fechadas com... Como que eu falo? É um negocinho assim. Enforca-gato. Tipo um enforca-gato. E quando você quer comprar o perfume ou você quer comprar a bolsa, você tem que chamar alguém da loja para tirar dali. Né? Em São Francisco, eles fecharam tudo. Tem uma janelinha e você pede o que você quer. Porque chegou um nível que os comerciantes, eles não tinham mais o que fazer. 2 fatores. Pode ter sido após a pandemia, tudo ficou muito caro, mas eles liberaram essa situação. Então fica fácil, porque ninguém vai fazer nada com você se você rouba o valor de $500 ou alguma coisa assim. Inaceitável. Né? Se você roubou uma bala, você roubou. Então, você perde a noção. Então, a pessoa começa a roubar para viver. E quem trabalha vai dar conta com essa inflação nessa altura? Então, são coisas que aconteceram pós-pandemia. Então, você fica entre a relação de ter entrado um governo que não trabalhou nesse aspecto para poder resolver o problema e a pandemia. Foram 2 coisas que se juntaram. Então, você não sabe o que influenciou mais. Antes disso, eram outros Estados Unidos, muito mais tranquilo, como eu disse para você, anos atrás, por anos. Eu moro bastante tempo, porque 18 anos nessa casa que eu estou, e eu nunca tive preocupação alguma com a questão de segurança. Os carros ficavam abertos, a casa ficava aberta. Não tem portão, né? Não tem, tudo aberto. E aí, um dia, eu levei um susto. Nós estamos chegando agora no Thanksgiving, que no Brasil
o pessoal já começa a comemorar, né? É um dia de gratidão. E aí a gente sempre tem um negócio chamado Black Friday, que o Brasil também incorporou isso, e no Black Friday a gente sempre separava um dia e falava... Não, aqui não, aqui tem a Black Fraud. Mas aqui tem o Black Friday mesmo. E no Black Friday o preço é menor. E o meu marido chegou para mim e falou assim, Meire, eu quero comprar câmera para casa. Eu me assustei. Eu falei, câmera para casa? Para que você quer comprar câmera para casa? E ele já estava lá na frente, né? E eu falei assim, credo, Cris, que horror, vai pôr câmera. A princípio, se for para eu ficar olhando minhas crianças no quintal, que é grande, tá tudo bem, porque eu moro atrás da minha casa é uma floresta, então seria até interessante, mas eu nunca pensei nisso, mesmo que o urso visite a minha casa, né? E ele falou, câmera. E as coisas começaram realmente a mudar na relação de segurança. Nada tão absurdo, acontece aqui em todo lugar, mas eu estou falando da minha cidade, que é pequenininha, né? As pessoas começam a checar os carros. Checar o carro é quando você tenta abrir a porta para ver se alguém esqueceu um dinheiro. Não quebra vidro nem nada, mas começou a fazer esse tipo de coisa. E isso é incomum para a gente aqui. Então, assim, foi uma mudança muito grande e ela veio pós-pandemia com esse governo. Entendeu? Assim, no governo do Biden que começou isso. No governo do Biden. Atualmente nós temos mais de 30 milhões de pessoas aposentadas, pensionistas da Previdência Social. E a esmagadora maioria dessas pessoas passam pelo chamado superendividamento. Trazendo uma solução prática, rápida e urgente para cada um de vocês, eu, Milton D'Antunes, juntamente com o Thiago Parigiani, em nossa parceria, estamos apresentando para você um manual prático para você lidar com esse superendividamento. Negociar diretamente com aqueles que são bancos, financeiras e que levam boa parte do que você tem de benefício mensalmente. Você vai mergulhar dentro de um curso prático e dentro dele você vai aprender na prática a livrar-se desse grande problema que afeta a vida hoje de milhões de brasileiros. Mas eu quero cuidar nesse momento em especial de você que acompanha o nosso trabalho. Então, não perde tempo. Adquira o nosso curso prático, que era R$ 249 e agora está em promoção, especialmente para você, por apenas R$ 49,90.